Alguns dias atrás, o Rafael Lima postou um vídeo em que ele fala sobre os LGBTs na perspectiva libertária. E nesse vídeo, o Rafael Lima falou algumas coisas que estão erradas. A primeira é que os homossexuais são geralmente todos de esquerda, porque os libertários, a direitosfera, não abordam pautas homossexuais, pautas LGBTs. E a segunda é que muitos homossexuais morrem somente porque são homossexuais, apanham somente porque são homossexuais, e na primeira coisa que ele falou, ele justamente estava criticando a omissão dos libertários da direitosfera em falar sobre isso, que os libertários só estão falando de patinete. No primeiro tópico, então, o Rafael Lima está simplesmente trocando as bolas, ele está confundindo causa e efeito. Os homossexuais, a maioria dos trans, LGBTs, etc., são todos de esquerda, não porque eles eram LGBTs antes de entrar na esquerda, e sim porque eles entraram na esquerda e aí sim eles se tornaram LGBTs. Isso porque a esquerda premia esse tipo de comportamento nas fileiras dela. Esse tipo de fenômeno acontece só com a área LGBT, também acontece, por exemplo, com a área racial. Quantos brancos a gente não vê por aí que ficam falando: ai, eu sou negro, eu sou índio, eu sou asiático, mas eu não sou branco, só para poderem ficar se aparecendo e dizerem que também são minoria. Segundo, porque enquanto a direitosfera normalmente está preocupada em proteger quem trabalha, a esquerda geralmente está preocupada em privilegiar quem esperneia, quem arranja barraco, quem só serve para sobreviver no meio político. Pessoas que não estão preocupadas em trabalhar, não estão preocupadas em fazer nada, só estão preocupadas em ficar chorando, se vitimizando e pedindo coisas de graça. O que é normalmente o caso desses LGBTs malucos, que ficam pedindo para se aparecer, para que todo mundo entenda quais são os 40 tipos de gêneros deles, que querem ganhar visibilidade, não com base nas habilidades deles, nos méritos deles, nos trabalhos deles, mas sim nas porcarias que eles ficam fazendo. O outro ponto que o Rafael Lima falou de errado no vídeo dele é que muitos LGBTs morrem porque são LGBTs, sendo que isso não é realidade, pelo menos não no nosso país. A maioria dos LGBTs que morrem porque estão metidos em alguma situação, digamos assim, a mais de risco do que a média normal da população. Morrem, por exemplo, muitos travestis porque se envolvem no meio violento que é a prostituição. Ou então outras pessoas LGBTs porque se envolvem, por exemplo, em meio de balada, baile funk, esses meios de hedonismo aí, e que aí realmente correm mais risco de vida porque estão se enfiando nesse tipo de meio. Se você comparar a chance deles acabarem apanhando ou serem feridos, etc., com a chance também de um hétero que se mete nesse tipo de coisa, não vai ser muito diferente. Uma prostituta vai ter mais chance de morrer do que uma mulher que é normal que não se prostitui. E por último, porém não menos importante, o Rafael também durante todo o vídeo dele passou um tom de indiferentismo, que tanto faz você querer ser LGBT ou não, é como se você gostasse de sorvete de morango ou de chocolate, sendo que não é assim. Dos transexuais a gente não tem que falar muita coisa. Eles acreditam que existem 40 gêneros e que alguns deles são o 31, o 32 ou o 33. Então, resumindo, são tudo um bando de esquizofrênico. Nem precisa falar muito deles. Duvido que o Rafael acredite nisso que eles estão falando ou leve a sério. E agora, para falar dos gays, apesar de que o que eu vou falar agora também se aplica aos transexuais, é que o comportamento homossexual deles também é um comportamento desordenado e desvirtuoso, pois eles estão mudando a causa final do sexo de procriação. Isso é lógico, porque não existe como você ser uma pessoa virtuosa e ordenada em uma área da tua vida e na outra área você ser completamente oposto. Se você é uma pessoa que age somente pelo prazer e só cultiva vícios ao invés de virtudes em uma área da tua vida, isso também vai influenciar nas outras áreas e você, no todo, normalmente vai ser uma pessoa com alta preferência temporal. É igual você criar uma criança que ela é preguiçosa, que você deixa que teu filho só fique jogando videogame o dia inteiro e não pensar que no futuro ele vai se tornar guloso, consumista e também algum tipo de hedonista na área sexual, provavelmente um fornicador, se a gente for seguir a média. E outra questão que faz com que homossexuais tenham uma alta preferência temporal é porque homossexuais não têm filhos. Sexo gay não reproduz. Filhos abaixam o nível de preferência temporal das pessoas por N motivos.
Porém, por motivos de brevidade, né, eu só vou citar um deles, que é o pensar um pouco na vida após a morte, porque homossexuais que já não seguem a Deus, já não têm grandes motivos para ficar pensando o que vai ser do mundo depois que eles morrerem. Se eles tivessem filhos, pelo menos eles poderiam pensar: ah, e o que vai ser da minha criança? Só que como eles não têm filhos, eles não têm grandes motivos para quando chegar no final da vida deles, por exemplo, não quererem gastar todo o dinheiro deles com drogas e outras coisas. Não que todo gay vai querer usar droga no fim da vida, até porque a maioria deles começa a usar quando é jovem. Mas o que eu quero dizer é que eles não vão ter muitos motivos para ficarem se preocupando com o longo prazo. Outro problema que a premissa de que você pode fazer sexo somente por prazer enfrenta são as baixas taxas de natalidade, que agora estão prejudicando muito, né, o Ocidente. Óbvio que esse problema não é culpa somente dos homossexuais, até porque eles são uma porcentagem muito pequena da população, porém você não pode atacar essa ideia, esse pressuposto, sem estar automaticamente também atacando os homossexuais, porque eles estão em cima dele. E as baixas taxas de natalidade são uma coisa que é óbvia, né? Se uma mulher tem menos de 2 filhos por casal, porque por N motivos, né? Porque atualmente agora só estão se preocupando em fazer sexo por puro prazer e também isso também tem um pouquinho de dedo do Estado nisso, porque o governo cria custos artificiais absurdos para você poder ter uma família grande hoje em dia, a sociedade não se mantém. Não adianta agora também os libertários quererem criar o Ancapistão, a sociedade perfeita, não tem Estado, é tudo lindo e maravilhoso, não tem ninguém cobrando imposto, só que aí vai lá e o mundinho perfeito acaba porque simplesmente não tem pessoa, porque todo mundo é um bando de hedonista, não tem como. Não adianta você só construir o castelinho perfeito, você também tem que manter o castelo inteiro. Em síntese, então, a esquerda tem mais homossexuais LGBTs nas fileiras dela, porque assim como os outros estatistas, eles gostam de ficar incentivando o comportamento desvirtuoso e desordenado, porque é basicamente disso que eles precisam para conseguir sobreviver. Eles se alimentam desse tipo de gente, eles vivem desse tipo de gente, é disso que eles precisam. Não adianta também você querer construir uma sociedade mais virtuosa, né? Construir uma sociedade melhor, livrando ela um pouco da tirania dos nossos péssimos governantes, e aí depois você querer levar ela até a idade da pedra de volta por ficar se comportando pior do que um animal muitas vezes. Então tem que se atentar um pouco também à virtude, porque não adianta querer obter liberdade para depois pegar essa liberdade e usar para ficar fazendo lixo.